Reverendo Mauro tem o privilégio de ser o diretor, eu digo privilégio, mas ele sabe que é muito peso também, diretor do Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper, o lugar onde eu tenho a honra de ser professor, então por isso que eu disse que ele é meu chefe. Mas ele também ama o trabalho eclesiástico, e na verdade o Andrew Jumper é focado no cuidado da igreja, e por isso ele tem já alguns anos, junto com a sua esposa, os seus filhos, a Denise está aqui, depois a gente vai apresentar os visitantes, tem participado de uma plantação de igreja lá no bairro da Barra Funda, que é um bairro que cresce exponencialmente em São Paulo. Então Deus, deu luz a este seu servo para plantar uma igreja lá num lugar que cresce muito e atrai muitas pessoas lá naquela região da cidade de São Paulo. Então a igreja presbiteriana Barra Funda está sendo plantada principalmente pela visão que Deus deu ao reverendo Mauro Meister. Então eu fiz questão de trazê-lo aqui. Eu falei que eu queria que ele visse a nossa igreja, porque o que ele está fazendo lá é o que Deus nos deu a graça de fazer alguns anos atrás. E Deus tem dado a ele a graça já de ver a sua igreja crescer, e ela tem sido bênção na vida de muitas pessoas que têm sido atraídas ao Evangelho. Uma palavra especial, e eu passo então a ele para conduzir a mensagem. Reverendo Mauro Meister foi meu professor de teologia bíblica, e essa tem sido a sua grande paixão na educação teológica, é mostrar como a verdade de Deus, que aparece como uma semente no começo das Escrituras, desabrocha ao longo da palavra de Deus e vai se mostrando cada vez mais gloriosa. Ela já está presente toda e verdadeiramente lá no início, mas ela se mostra mais plenamente no desenvolver da Bíblia Sagrada. Isso é teologia bíblica de maneira bem sintética. Ele sabe muito mais disso que eu, e ele me ensinou quase tudo que eu sei nessa área. Então eu tenho a honra não só de ter tido o reverendo Mauro como meu professor, mas de poder tê-lo ensinando a vocês algumas das coisas que eu aprendi quando eu estava no seminário. Então eu gostaria de orar por ele, pela pregação da palavra, e depois o reverendo Mauro tem o tempo lhe for necessário para expor as Escrituras. Vamos orar. Pai, muito obrigado pela vida do reverendo Mauro, por aquilo que o Senhor tem feito por intermédio dele, lá no Andrew Jumper, na igreja Barra Funda. Obrigado por aquilo que o Senhor tem feito também por intermédio da sua família, na vida de outras famílias, pela forma como o Senhor o tem usado na vida da Igreja Presbiteriana do Brasil, as suas várias funções em lugares diferentes. Te louvamos por isso, e porque tudo está conectado ao desejo de ver tua igreja crescer, desejo de ver a expansão do teu reino. Por isso somos proclamadores do Evangelho de Jesus. E pedimos que nesta manhã o Senhor dê a ele clareza, fidelidade, e demonstre o amor que ele tem por essas verdades, para que nós, teu povo, sejamos edificados por ti mesmo, mas por intermédio da sua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado. Graça e paz, irmãos. Eu conheci o pastor de vocês, eu e Denise conhecemos o pastor de vocês adolescente. Não é que a gente é velho, mas é engraçado vê-lo com os cabelos grisalhos já. É um prazer muito grande, já ouvi muito falar de vocês, da Igreja Presbiteriana Aliança, e não tem como negar que a Igreja Presbiteriana Aliança, sendo plantada, ela foi também um estímulo para nós começarmos a plantar a igreja lá em São Paulo. Então, sem que vocês saibam, talvez nunca tendo conhecido tal fato, houve uma influência sinérgica, palavra bonita, né? Aqui nesse processo de plantar a igreja. É uma alegria muito grande poder estar com os irmãos nessa manhã. Meu texto é muito curto, o primeiro deles, talvez muito conhecido, e eu vou fazer uma coisa aqui que normalmente eu não faço. Hoje eu não vou pregar em um texto da Bíblia, mas eu vou pregar numa sequência de textos da Bíblia, e muito especificamente no livro de Gênesis. Eu acabei de expor o livro de Gênesis na nossa igreja em São Paulo, e quando eu terminei eu senti uma vontade muito grande de sintetizar o Evangelho. Por isso o nome da exposição nessa manhã é o Gênesis do Evangelho. O que acontece? O texto você certamente já ouviu, Gênesis 1:1, que nos diz: no princípio criou Deus os céus e a terra.
Eu não sei se você é membro aqui dessa igreja, ou você, quem sabe, que veio aqui hoje visitar, porque alguém ia ser batizado ou recebido como membro, um familiar. Se vocês entenderam de maneira plena o que aconteceu aqui com o Michael, o David, a Kate, o Gustavo, a Annelise, a Rebeca e o Oliver. Se você já entendeu, eu vou contar a história de novo hoje para vocês. Se você não entendeu, eu quero contar essa história para que você entenda, porque é a maior verdade, a grande verdade da Escritura e do Evangelho de Deus, que é derramado na formação de um povo. Aqui hoje foram recebidos indivíduos nessa igreja e famílias nessa igreja, para o benefício deles, claro, mas muito mais do que isso. Eles entraram para uma lista de gente que coopera, que trabalha, que vive a história de Deus, a história da redenção de Deus. Esse momento que vocês viram aqui hoje é singular, porque por trás dele existe um grande poder, que é o poder de Deus. Existe um grande poder que é o poder da graça. Existe um grande poder que é a atuação da misericórdia, e quando a gente entende isso no decorrer da Escritura, no decorrer da Bíblia, e a gente começa a perceber que fomos por Deus chamados para fazer parte dessa história gloriosa dele, nós encontramos o nosso papel no mundo. Então talvez você tenha assistido esses atos meio que passivamente, de fora, mas eu quero dizer uma coisa para você. Se você é crente em Jesus, se você é membro da igreja de Cristo, você é parte integral dessa história e do que aconteceu aqui hoje nessa manhã. E entender isso é uma coisa tremenda, é uma coisa fantástica. Nós costumamos dizer que a história da Escritura, a história da Bíblia, ela se mostra em 4 grandes temas que são desenvolvidos ao longo da Escritura como um todo. A Bíblia é um livro a respeito da criação que Deus fez. No princípio criou Deus os céus e a terra. Mas é também um livro a respeito da rebeldia do homem e da queda. É também um livro a respeito da salvação e da redenção de Deus. E é também um livro a respeito daquilo que chamamos na teologia de consumação. Nós vivemos aqui ainda um tempo, um período que será mudado, será modificado, talvez possa dizer será eliminado, no sentido de que ele fará parte da nossa vida no futuro, mas nós não sofreremos mais as suas consequências adiante. Então, se alguém algum dia lhe perguntar a respeito do que é a história da Bíblia, você pode usar essas 4 palavras: sobre a criação, sobre a queda, sobre a redenção e sobre a consumação. Nós estamos nesse período da redenção, aguardando essa consumação de Deus, e isso é algo que faz parte do Evangelho como um todo. Então, para entender o Evangelho, nós precisamos entender a criação, a origem de tudo. Deus criou todas as coisas, e o livro de Gênesis vai nos mostrar isso, dividido em 11 partes.
Em 11 partes, em 11 sessões, o livro de Gênesis narra a criação dos céus, da terra, de Adão, a história que nós chamamos de Primeva, com Noé, os filhos de Noé, os filhos de Sem. Ela nos narra a respeito da origem de um povo a partir de Terá, que é o pai de Abraão, de onde virá a nação de Israel. A história do próprio Ismael, filho único de Isaac, de Esaú, de Jacó e assim por diante. Então o livro de Gênesis, ele é dividido nessas 11 partes para nos contar essa história da origem do mundo e da origem de um povo. E aqui está um grande segredo da Bíblia. Esse povo que Deus começa lá no livro de Gênesis, ele está aqui hoje assentado diante de mim. Aquele povo é esse povo, aquela igreja que vem de Abraão, aqueles que são chamados os filhos na fé, começam a sua história no livro de Gênesis. E você não pode esquecer isso. Se você quiser entender a grandeza e a integralidade dessa história do Evangelho de Deus. Então, 2 lições já. Primeiro, o livro de Gênesis é um livro sobre a criação, a queda, a redenção e a consumação. O livro de Gênesis é um livro a respeito da origem de todas as coisas, e o livro de Gênesis é um livro a respeito da origem do povo de Deus, que começou no Antigo Testamento e que hoje está representado na igreja de Jesus Cristo em toda a face da terra. Para que é que Deus fez essas coisas? Qual é o foco principal dessa história que nós tanto precisamos entender? Primeira coisa, você precisa entender que, ainda que eu tenha citado aqui o nome de Adão, Noé, seus filhos, Abraão, Isaac e assim por diante, esse livro, ele não é essencialmente a respeito dessas pessoas. Esse livro, ele é essencialmente a respeito de Deus. O primeiro verso que lemos diz assim: no princípio, Deus. No segundo verso, o texto da Escritura diz que estava ali presente o Espírito de Deus. No mesmo capítulo, capítulo 1, versículo 27 de Gênesis, nós encontramos a reunião do conselho divino, a Santa Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, conversando entre si e decidindo criar o homem. É por isso que no texto da Escritura diz assim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E talvez você pergunte assim: mas pastor, o senhor está falando da Trindade no primeiro capítulo da Bíblia? Sim, estou. Estou porque a Bíblia é um livro inteiro, a Bíblia é um livro completo. E quando nós queremos entender as partes da Bíblia, nós precisamos lutar por entender a Bíblia toda. E exatamente no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 1, aonde o evangelista retoma o livro, que era um livro que ele lia comumente, o livro de Gênesis, que ele diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então a Bíblia é um livro a respeito de Deus, é um livro a respeito da criação de Deus, é um livro a respeito de um povo que Deus cria para si, é um livro a respeito da maneira como Deus vai agir na história, através do Verbo, através do Espírito, para que nós possamos ser feitos filhos de Deus. E qual é, ou como é que isso funciona nesse processo? Ora, a Escritura diz que Deus criou céus e terra. A Escritura diz que Deus criou tudo o que neles há. E não importa quanta ciência tenhamos, não importa quanto conhecimento venhamos a desenvolver, não importa se a gente um dia conseguir morar em Marte, não interessa se algum dia a gente conseguir ir a conhecer outra galáxia, nós sempre só vamos de fato entender essa criação, o fato de Deus ter criado o homem, pela fé. E aqui entra um outro elemento fundamental da Escritura. Deus criou o homem para
crer. Nós temos, às vezes, a impressão de que a fé é uma coisa que é necessário existir e que nós precisamos desenvolver e praticar depois da queda. Nada mais falso do que isso. O homem, ele foi criado para crer. E o primeiro lugar onde ele precisava crer era o jardim. Era no ambiente da criação. Inclusive, esse foi o grande primeiro problema do homem que nós vamos ver daqui a pouco. Por que que houve a queda? Porque o homem não creu na palavra de Deus. Deus disse para o homem: olha, você faz isso e não faz isso. Porque se você fizer tal coisa, isso vai acontecer. Ele não creu, ele desobedeceu, ele morreu. Mas nós vamos ver isso daqui a pouquinho. O fato é que quando Deus criou o homem para crer, ele tinha algo em mente, ele tinha um propósito. E para cumprir esse propósito, Deus cria o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Então esse Deus, que é o Deus triuno, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, criou o ser humano conforme a sua imagem e conforme a sua semelhança. Deus fez o homem, Deus o fez dessa maneira, para que ele, a sua imagem e semelhança, pudesse aqui nesse mundo representar o seu Criador. É por isso que o homem é um ser tão deslocado. O homem é um ser tão deslocado porque ele foi criado com um objetivo específico: representar o Criador. Quando ele deixou de exercer a fé, quando ele deixou de crer na palavra de Deus, ele deixou de representar esse Criador a maneira como ele foi projetado para fazer. E por isso ele se sente tão deslocado na própria criação de Deus. É por isso que o homem tantas vezes aparece louco, aparece desesperado. É por isso que o homem é capaz de tirar a vida do outro. É por isso que o homem é capaz de tirar a sua própria vida. Porque ele não encontra o seu lugar. Porque ele não sabe o que fazer na sua casa. Porque ele não entende o seu propósito. Deus o criou para encher a terra da sua glória por meio da sua imagem. E à medida então que o homem cumprisse esse papel dado por Deus, Deus os abençoou e disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, dominai. À medida em que o homem viesse a dominar essa terra, ele levaria a imagem de Deus, ele levaria o domínio de Deus por toda a terra. Mas o homem falhou nisso, nós veremos daqui a pouco. E o projeto de Deus de encher a terra de toda a sua glória, ele agora vai ser pelo próprio Deus, na sua soberana história, desenhado de maneira que o homem possa cumprir. E aqui vem a próxima história, ou a próxima aplicação, ou a próxima lição. Quando nós plantamos uma igreja, e quando porventura essa igreja nascer lá em Valparaíso, no Chile, sabe o que vai acontecer? Nós vamos começar a ver a glória de Deus espalhada em Valparaíso. Cada vez que o povo de Deus se move, cada vez que o povo de Deus avança, cada vez que o povo de Deus chega em outro lugar para cumprir a grande comissão, ele leva para aquele lugar a glória de Deus, porque leva a imagem restaurada desse Senhor, porque leva o domínio desse Senhor, porque leva o propósito de Deus para o homem, para esses diferentes lugares aonde nós levamos a igreja de Cristo. Então, existe um princípio nesse evangelho. Esse livro de Gênesis nos fala do propósito de Deus ao levar a sua glória por toda a terra.
E quando essa terra estiver evangelizada, nós veremos a glória de Deus cobrir a terra como as águas cobrem o mar. Essa é a ideia do profeta. Ora, como é que o homem faria isso? Como é que Deus desenhou o homem para cumprir esse papel e cumprir esse propósito? A Escritura diz que, tendo sido o homem criado à imagem de Deus, à sua semelhança, ele recebe domínio, ele recebe tarefas, ele recebe orientações, ele recebe um alvo. Ele tem um alvo a cumprir, ele tem um papel a cumprir, e esse papel que Deus dá ao homem dá sentido à vida do homem. Quando o homem esquece, ou quando ele nega, ou quando ele rejeita a fé em crer naquilo que Deus disse, ele perde o propósito. E quando ele perde o propósito, ele fica perdido. Para cumprir esse papel, Deus deu ao homem originalmente uma liberdade. Capítulo 2, sempre que aparecer o número aí na projeção, sem o nome do livro, é Gênesis, tá bom? Capítulo 2, versículo 16, e o Senhor Deus lhe deu essa ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente. Deus disse: eu quero que você cumpra um papel e eu te dou liberdade para cumprir esse papel. Esse é um conceito muito importante. Existem filosofias, ideias, conceitos no mundo de hoje que tentam advogar uma ideia de uma liberdade absoluta. Liberdade absoluta não existe. Não há. Sempre existe uma liberdade para alguma coisa. Aliás, nós podemos inclusive dizer que nem o próprio Senhor Deus, por causa da sua natureza, tem uma absoluta liberdade. Pastor, isso não é heresia? Não. Por que eu posso dizer isso? Eu posso dizer isso porque, por exemplo, pela natureza santa de Deus, Ele não pode fazer o quê? Ele não pode pecar. Deus tem absoluta liberdade para ser santo. E porque Deus é santo e Ele é o Deus que conhece todas as coisas, Ele tem liberdade para a santidade. O homem Deus deu ao homem essa liberdade. Ele disse: olha, todas as árvores do jardim estão aqui. Existe uma árvore específica no centro do jardim chamada árvore da vida. Você pode comer dela livremente também. Mas existe uma árvore que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Dessa não comerás. Então, ao mesmo tempo que Deus deu ao homem uma liberdade, Deus deu ao homem uma restrição. E ele diz assim: mas, é uma partícula que nós chamamos de adversativa, é o contrário da liberdade. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não, é uma partícula negativa, não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. E a morte aqui também representa algo negativo. Então Deus deu ao homem um propósito para que ele cumprisse. Deus deu ao homem uma liberdade para que ele conseguisse cumprir esse propósito. E Deus deu uma restrição ao homem, porque Deus aqui, conforme nós entendemos a nossa teologia, colocou diante do homem um teste. E Deus então proíbe que o homem coma dessa árvore. O homem jamais seria infeliz se não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal. Nunca seria. Ele era feliz, ele era bem-aventurado, ele tinha a paz de Deus, mas ele tinha um arbítrio. E nesse arbítrio, nós vamos descobrir daqui a pouquinho, o homem resolve não exercitar a fé na palavra de Deus. Ele não acreditou. Sabe por que o homem não acreditou da palavra de Deus? Ele não acreditou que ele morreria. Ele negou a palavra de Deus, resolvendo desafiar a Deus na sua verdade. Então Deus deu um propósito, Deus deu uma liberdade, Deus deu uma restrição, Deus deu uma autoridade.
O Senhor Deus, diz o texto da Escritura, colocou o homem no jardim e colocou-o como aquele que tinha autoridade sobre toda a criação. O texto diz que Deus trouxe os animais diante do homem e disse assim, pode dar o nome. E ele dava o nome. E o texto diz assim, Deus já repreendia, esse nome eu não gostei. Não. Deus simplesmente fazia o quê? O nome que o homem desse aos seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais. E dar o nome é um símbolo de autoridade. Então Deus deu ao homem autoridade sobre a sua criação. Para que ele fosse completo, deu-lhe uma auxiliadora idônea. Disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. E Deus então cria a mulher, e a mulher faz do homem um poeta. Essa é a primeira poesia que aparece em toda a Escritura. Essa final é osso dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. E Deus aqui criou um dos mais fantásticos e tremendos mistérios da nossa raça humana. Homem e mulher se tornarem os dois no matrimônio uma só carne. Que coisa tremenda! Que coisa fantástica! Isso é tão fantástico que é comparado na própria Escritura à união mística entre Cristo e a igreja. Não é algo meramente biológico, não é algo meramente natural, não é algo meramente carnal, mas é um grande mistério de Deus, fazer com que homem e mulher se tornem uma só carne. E nosso pai Adão vira poeta por causa disso. Ele faz essa primeira poesia dizendo, o Senhor tomou da minha carne e o Senhor agora me faz de novo uma só carne. E o homem então, para cumprir o seu papel e cumprir o seu propósito, ele recebe essa auxiliadora idônea, que é descrita na Escritura, a mulher como alguém que deve ser o quê? Submissa. O que é submissão? Submissão é cumprir a missão na base. E é isso que Deus fez para que o homem pudesse cumprir o seu papel. E é interessante. Sem ela, ele não consegue cumprir o papel. Deus deu ao homem um propósito. Deus deu ao homem uma liberdade. Deus deu ao homem uma restrição. Deus deu ao homem uma auxiliadora. Deus deu ao homem integridade. Ora, um e outro, homem e mulher, e sua mulher estavam nus e eles não tinham vergonha. Não havia motivo de vergonha no paraíso. Sabe por quê? Porque Deus deu ao homem uma integridade. A integridade fazia com que o homem pudesse enxergar todas as coisas de maneira transparente. As roupas não fariam nenhum papel no jardim do Éden, não teriam nenhum propósito, porque a transparência era algo notável, era claro, era íntimo de maneira plena. Deus deu ao homem todas essas coisas para que ele cumprisse um papel. Essa é a história da criação. Mas nós sabemos que nessa história existe uma queda. E essa queda ela é representada por um ser, no caso da narrativa de Gênesis, a serpente, que nós vamos descobrir agora é o próprio diabo. E ele representa dentro da história de Deus a antítese.
Podemos chamá-lo de o inimigo de nossas almas. Esse inimigo de nossas almas aparece sorrateiro na Escritura, no capítulo 3, a serpente mais sagaz do que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito. Então é uma criatura. Esse ser criado por Deus, nós descobrimos mais adiante, lá no livro de Apocalipse, que é o próprio diabo. E foi expulso o grande dragão, Apocalipse 12, 9. A antiga serpente, que se chama diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra e com eles os seus anjos. Ora, aonde aparece essa história de sedução desse sedutor? Aparece no livro de Gênesis, no capítulo 3. Ele apresenta à mulher a árvore do conhecimento do bem e do mal, e ele se coloca em antítese plena e absoluta àquilo que Deus havia dito. Aqui no capítulo 2, versículo 17, Deus disse: olha, não coma, não tome dessa árvore, porque no dia em que você dela comer, você vai morrer com certeza. O que a serpente diz no capítulo 3? Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. E aqui se apresenta na Escritura pela primeira vez aquele que é conhecido depois como o pai da mentira. E qual é a mentira do pai da mentira? Qual é a mentira de Satanás? Que tem aí seus nomes populares, contemporâneos, o capiroto, coisa ruim e assim por diante. Qual é a mentira de Satanás, queridos? A mentira de Satanás é a oposição à palavra de Deus, é deter a verdade pela injustiça, é fazer com que o homem descreia de Deus. E quando eu falo aqui em crer, quando eu falo aqui em fé, obviamente não é só o mero assentimento intelectual de achar e de pensar e de crer então que Deus existe. Porque a crer que Deus existe, o Satanás crê. Aliás, ele conhece a Deus, ele sabe quem é Deus, ele esteve na presença de Deus face a face. Mas o exercício da fé é confiar naquilo que Deus diz. É confiar naquilo que está na palavra de Deus. A arma, a astúcia, a sedução, a artimanha, o esquema de Satanás é colocar diante de nós fatos, eventos, elementos, objetos, pessoas, situações que nos façam duvidar da verdade de Deus. Porque quando nós duvidamos da verdade de Deus, nós não exercitamos a confiança nele. O inimigo das nossas almas seduz, e as consequências são terríveis. Logo no capítulo 3, no comecinho, diz assim: tomou o fruto, a mulher, e comeu do fruto e deu ao marido. E diz que naquela hora ela teve uma revelação, os olhos se abriram de ambos e eles perceberam pela primeira vez que estavam nus. E coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Primeira coisa, não é que os homens eram cegos, mas a integridade que o homem tinha fazia com que aquela nudez para eles fosse normal. Eles não tinham nada a esconder. Mas eles perceberam a nudez. E o seu primeiro ato foi esconder a sua nudez um do outro. E assim o homem começou a perder. Lembra? Eu falei tudo que o homem ganhou para cumprir o propósito. Ele tinha o propósito, ele tinha auxiliadora, ele tinha autoridade, todas aquelas coisas. Agora o homem perde. E eu vou passar muito rapidamente por essas perdas. O que é que o homem perde? Primeiro, ele perde a sua pureza e integridade diante de Deus.
Eles andavam no jardim e Deus andava no jardim, e isso não incomodava ninguém, nem a Deus, nem aos homens. Mas agora o homem torna-se mau e não como Deus. Porque há um sentido em que ele passa a ser conhecedor do bem e do mal, mas ele não consegue mais livrar-se desse mal. Ele passou a ser como alguém que conhece o mal e não consegue resistir ao mal. A sua natureza foi estragada. O homem perdeu a sua intimidade. Diz a Escritura que quando Deus volta no jardim na viração do dia para encontrar-se com o homem faz o quê? Ele se esconde. Aquele que havia sido criado imagem e semelhança de Deus para ser íntimo de Deus, esconde-se de Deus. Quando Deus o chama, ele diz assim: eu ouvi a tua voz no jardim, e aquela voz que devia atrair o homem para Deus, faz com que o homem se esconda de Deus. E assim vive o homem até hoje. Ele esconde-se de Deus das mais diversas, nas mais variadas maneiras. Ele se esconde na sua incredulidade, ele se esconde nas suas posses, ele se esconde na sua intelectualidade, ele se esconde no seu orgulho, ele se esconde em todas as coisas que ele mesmo cria para viver atrás da moita, para ficar longe de Deus. Ele perdeu a intimidade com a sua auxiliadora idônea. Eles se esconderam um do outro. Ele perdeu a sua habitação do jardim. O homem perdeu a casa própria. Deus o expulsou do jardim e disse: você não pode ter mais acesso à árvore da vida. O homem perdeu o seu propósito original de encher a terra com a glória de Deus, trazendo a santidade de Deus a todos os lugares. Ora, o homem agora que atendeu a voz da mulher, que havia atendido a voz da serpente, que havia comido da árvore que Deus disse não, esse homem agora recebe uma casa maldita e vai viver numa terra amaldiçoada, a qual ele inicialmente deveria levar toda a glória de Deus. Agora ele leva a maldição. Ele leva tristeza. Ele leva dor. É interessante esse conflito de propósito, não é? Por exemplo, ainda faz parte da nossa cultura, graças a Deus, pode ser que nos casarmos, não é? Você já viu duas pessoas dizendo: nós vamos nos casar, porque daqui 2 anos nós queremos estar brigando um com o outro, porque daqui 3 anos nós queremos estar xingando um ao outro, porque daqui 4 anos eu quero espancar a minha mulher, porque daqui 5 anos eu quero já ter 3 filhos e aí eu vou me divorciar e deixar uma situação terrível atrás de mim. Você já viu alguém? Você já viu alguém? Nós temos propósitos, os propósitos são positivos, nós não conseguimos cumpri-los. Nós queremos viver numa boa sociedade, nós queremos viver numa boa cultura, nós queremos viver num bom casamento, nós queremos viver numa boa família, mas nós não conseguimos porque nós perdemos o nosso propósito. E o homem vive assim. Por isso é que a Escritura diz que o homem vive nas trevas. Por isso que a Escritura diz que o homem detém a verdade pela injustiça. Por isso que o homem comete toda sorte de pecado. É por isso que nós nos tornamos maledicentes. É por isso que nós nos tornamos invejosos. É por isso que nós nos tornamos toda sorte de coisas negativas que a Bíblia descreve, porque nós perdemos o nosso propósito que nos era dado pela fé no Senhor Deus Criador. O homem perdeu a liberdade. No jardim, ele podia escolher entre obedecer a Deus e não obedecer a Deus. Fora do jardim, ele se tornou escravo da sua natureza pecaminosa e ele não podia mais voltar à árvore da vida. O homem perdeu o exercício da autoridade. Quando a se torna maldita, ela passa a produzir também os cardos e os abrolhos, e o trabalho que o homem faria, levando e espalhando o jardim por toda a terra, agora se tornaria extremamente árduo, porque ele já não tinha mais a condição do domínio, o trabalho já não era mais o mesmo para ele.
e o homem no fim perde a sua própria vida. Vai trabalhar até que você torne a terra, pois você foi formado, tu és pó, ao pó tornarás. Você sabe que para pregar o evangelho você precisa falar a verdade para os homens, não sabe? Você sabe que aquele seu vizinho, gente boa, prestativo, vai lá, toma café na sua casa, te oferece um jantar, te dá panetone no fim do ano. Você sabe que se ele não é crente, ele não tem esperança? Ele está morto nos seus delitos e pecados? Essa é a realidade do homem que não conhece o evangelho. Deus criou para que a sua glória estivesse no centro. E a língua portuguesa nos ajuda a entender o que aconteceu. Nós tiramos as letras das pontas. E o homem tornou-se o centro de todas as coisas. Nós nos tornamos o centro de nossa vida. Nós nos tornamos o centro do universo. E nós tiramos Deus de cena. O problema, queridos, é que isso acontece na nossa ingenuidade. Isso acontece na nossa boa vontade de querer ser o centro do mundo, porque a história é de Deus, e Ele está no centro, e Ele tem um propósito, e Ele faz cumprir o seu propósito. Então, como é que Deus torna a história, faz com que esse mundo, que agora é um mundo de trevas, possa ser trazido de volta para a sua luz? Qual é o plano de Deus nessa redenção maravilhosa? Como é que Deus pode salvar? E aí nós encontramos no capítulo 3, que é o mesmo capítulo que descreve a negação do homem da sua fé e a sua queda, o primeiro evangelho. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais. Deus amaldiçoa a serpente, Deus amaldiçoa o dragão, Deus amaldiçoa a Satanás. Segunda coisa: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Deus faz com que o ser humano que havia entregue a sua fé à serpente seja ou se torne inimigo da serpente. Mas ao mesmo tempo Deus revela a realidade da história. Duas coisas importantes. Primeira delas, a mulher a quem Deus havia prometido fecundidade vai continuar a ser fecunda. Deus diz que ela terá uma descendência. Entretanto, a serpente também terá uma descendência. Então, a história do livro de Gênesis, na sua continuidade a partir desse ponto, é uma história de luta, é uma história de conflito entre duas sementes. A semente da mulher e a semente da serpente. Então, quando você for ler os demais livros da Bíblia e ler as histórias dos filhos de Deus e as lutas que eles tiveram, lembre-se, são duas sementes lutando. Mas aqui está o primeiro evangelho. Deus colocou inimizade entre a mulher e a serpente, e entre os seus descendentes. Como se desenvolve essa história da semente? Ora, a gente vê que a mulher, em primeiro lugar, versículo 16, a gente costuma ler esse texto como uma maldição. O texto diz assim: em meio a dores darás luz a filhos. Ah, tá vendo? A maldição. Não, gente, essa não é a maldição. A maldição seria a mulher não dar luz a filhos, que é o contrário da bênção. Qual era a bênção? Fecundidade. Mas Deus diz: você ainda vai ter filhos, você ainda terá a gravidez. Quanto à terra, Deus diz ao homem: você ainda vai obter dela sustento durante os dias da tua vida. E aí então, Deus, tendo criado o homem para a vida, Ele é aquele que mantém o homem na vida.
Então aí agora vai se desenvolver essa história da semente, essa história do evangelho. O homem que havia feito a primeira poesia quando viu sua esposa, agora faz uma outra poesia. Ele vira-se para a mulher e diz assim: o seu nome será Rava, que é o nome Eva, que significa, sabe o quê? Vida. Você é vida, Deus vai manter a vida. E aí aquelas roupas tolas que o homem havia feito de folhas de figueira são substituídas por roupas que Deus mesmo faz, para que o homem caminhe na busca da estrada da integridade com a roupa de Deus. Deus então provê uma semente. Logo no capítulo 4, diz o texto que Eva concebe e dá à luz, depois ela dá à luz, depois Adão torna a coabitar com a sua mulher e ela dá à luz a um filho, e o capítulo 5 de Gênesis é a história da vida, da semente de Adão, que vai ter filhos, e o autor faz questão de dizer isso, a sua imagem conforme a sua semelhança. Percebe o plano de Deus se completando aqui? Qual que era o plano original? Criar seres, a imagem e semelhança dele, para que eles se multiplicassem e para que eles levassem essa imagem de Deus por toda a terra. Agora Adão recebe o dom da fertilidade, continua a ter filhos junto com a sua esposa, e os seus filhos são criados à sua imagem, conforme a sua semelhança. Deus provê uma semente. Deus provê intimidade. No mesmo capítulo 5, o texto diz assim: andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Aquela fuga que o homem havia feito no jardim, de sumir da presença de Deus, agora é restaurada na vida do seu povo. Deus os toma, Deus os abraça, Deus os traz para si, Deus os toma sem a morte. Deus derrama graça. Capítulo 6, porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus, aquilo que os nossos primeiros pais deveriam continuar a fazer no jardim, mas se esconderam de Deus. Agora Deus vai trazer gente para andar do lado dele, e esse homem que anda com Deus gera 3 filhos, Sem, Cam e Jafé. E Deus efetua a sua salvação. Você lembra da história de Noé? Deus disse: a maldade do homem é grande, vou destruir toda a raça. Mas ele faz o quê? Ele salva a família de Noé. Diz o texto da Escritura que antes de mandar o dilúvio, ele traz Sem, Cam, Jafé, suas famílias, Noé, todos eles para dentro da arca. O dilúvio vem, a raça é exterminada, mas no capítulo 8, versículo 15, Noé sai salvo da arca, junto com a sua mulher, com seus filhos e as mulheres de seus filhos. E eles vão dar continuidade à semente santa. Capítulo 9, versículo 1, Deus abençoa Noé e seus filhos e diz: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. A mesma bênção dada a Adão, nosso primeiro pai. E aí Deus projeta um povo. No capítulo 9, nós temos um problema com a nudez. Vocês lembram? Diz que Noé estava nu na sua tenda, o seu filho entra na tenda, e a gente não sabe exatamente o que ele fez, mas aquilo foi extremamente ofensivo. A nudez, que é a falta de integridade, entra na história de novo. O autor do texto quer que eu lembre disso. E então Deus traz bênção e projeta um povo. Ele diz assim: bendito seja o Senhor Deus de Sem, pela boca de Noé. Canaã lhe seja servo, e engrandeça Sem a Jafé, e habite ele nas tendas de Tem, e Canaã lhe seja servo. Deus está projetando um povo, Deus está projetando a igreja, Deus está projetando as missões a partir desse texto, dizendo que um povo que bendiz o nome do Senhor vai ser engrandecido para encher a terra.
E aí logo depois da história de Noé, nós vamos encontrar a história de Abraão. E aí o plano fica claro. Deus chama Abraão, que é filho de Terá, que é um descendente de Sem, e diz para ele o quê? Abraão, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Eu vou fazer de você uma grande nação, e por essa nação, te abençoando, eu vou engrandecer o seu nome, vai ser uma bênção, e eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. E aí no dia 10 de dezembro de 2017, eu saio da minha casa em São Paulo, venho para a cidade de Limeira e encontro a família de Deus. Isso é fantástico! Não só encontro a família de Deus, mas encontro a família de Deus crescendo. Não só encontro a família de Deus, mas eu encontro a família de Deus cumprindo o propósito de Deus. Percebem a importância do que nós vimos aqui hoje acontecer com essas pessoas que foram batizadas? Percebe o que está acontecendo com uma igreja que foi plantada 5 anos atrás? Percebe o que está acontecendo com uma igreja que envia os seus para todos os lugares, os cantos da terra? Percebe que o propósito original de Deus está se cumprindo por meio da sua igreja? Percebe que todas as famílias da terra estão sendo abençoadas por esse processo? Percebe que nós que somos os herdeiros da fé de Abraão, estamos cumprindo esse papel ao longo da história? Ah, queridos, quando nós percebemos essas coisas, nós entendemos o nosso papel. E nós precisamos saber como Deus faz isso. Deus, por exemplo, na vida de Abraão, lhe imputa justiça pela fé. Abraão estava ansioso, e nós temos ansiedades, não temos? Ele estava ansioso, falou: Deus, o Senhor falou que ia me abençoar, que ia abençoar as famílias da terra, até hoje eu não tenho filho. Deus leva Abraão para fora da tenda, manda olhar para o céu, fala assim: olha as estrelas, conta, consegue? Tua posteridade será assim. E ele creu, e isso lhe foi imputado para a justiça. E ao longo dessa maravilhosa história de Gênesis, Deus vai cumprindo os seus propósitos. Eu já disse rapidamente a respeito da bênção da fertilidade. A mulher de Abraão era estéril, mas no tempo certo, depois de 25 anos, Deus visita Sara e ela tem um filho. Depois que esse filho cresce, Deus pede esse filho em sacrifício a Abraão, e Abraão reconhece: Deus proverá meu filho, e Deus provê para Isaac, e Deus confirma essas coisas. É interessante essa expressão da Escritura: eu jurei por mim mesmo. Deus jura por si, porque não há nada maior pelo qual ele possa jurar. E Deus cumpre o seu papel, dando-nos condição de cumprir esse propósito que Ele nos deu. Ah, irmãos, a luz voltou à terra. A luz voltou. É por isso que nesse período de Natal, quando nós cantamos os hinos natalinos, nós falamos tanto de uma luz que brilhou, tanto de uma luz que raiou, porque exatamente por meio de Cristo que Deus desenvolve o seu plano de encher a terra da glória de Deus. Por isso, pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaac, estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaac será chamada a tua descendência. Porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o reprovou. Quando Deus pediu o sacrifício do filho dele, do filho de Abraão, Ele não estava pedindo de Abraão nada menos do que ele mesmo faria com o seu próprio filho.
E sabe por que Deus mandou o seu filho para aquele sacrifício? Porque Deus é crente. Porque ele acreditava na ressurreição. Porque ele era capaz de operar a ressurreição. Deus desenvolve o seu plano. Deus não se cansa, queridos. Pela fé, igualmente Isaac abençoou a Jacó e Esaú acerca das coisas que ainda estavam por vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. E pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. E essa história, queridos, ela é menos cansativa que o meu sermão, eu prometo. É uma história de um Deus que não se cansa. Ela é a história de um Deus gracioso que inclusive não se cansa dos seus pecados. Ela é a história de um Deus cheio de misericórdia, que perdoou Abraão, que perdoou todas aquelas safadezas de Jacó ao longo da sua vida, porque a graça de Deus não se cansa, porque Deus é um Deus que não se cansa. E o livro de Gênesis termina dizendo que Deus é um Deus que intenta. Essa história se cumpre. Lembra-se da história de José? José era um menino mimado, tinha roupa especial do pai, os irmãos não conseguiam nem dar bom dia para ele, tinham ódio do irmão, intentaram matá-lo, depois resolveram vendê-lo como escravo para o Egito. Ele vai para o Egito, ele passa por todas aquelas histórias, até que todos os irmãos e os pais voltam-se até ele e se dobram diante dele, como nos sonhos que ele teve no começo. Quando o pai morre, os irmãos ficam com medo de que Jacó venha se vingar. E aí eles bolam um esqueminha. Vamos falar para o José que papai disse que não era para a gente brigar. Papai disse que nos amássemos, não que nos amassemos. Quem é da década de 90 lembra dessa propaganda. Quando José ouve aquilo, ele fica triste porque percebe que os irmãos ainda não entenderam tudo. E ele diz essas palavras no capítulo 50, versículo 20 de Gênesis: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim. E eu vou corrigir a nossa tradução, porque ela precisa de correção. Porém, Deus intentou o bem. É isso que diz o texto original. Vocês estavam fazendo mal, achando que estavam fazendo uma coisa ruim. Mas Deus já tinha projetado essa história todinha para fazer o bem, como vocês veem agora, para que vocês sobrevivessem, para que o povo de Israel sobrevivesse, para que a imagem de Deus sobrevivesse e a glória de Deus pudesse ser espalhada sobre a terra, como as águas cobrem o mar. E esse Deus completa seu propósito, queridos. Nós agora sabemos, por causa dessa história maravilhosa toda, por causa das promessas de Deus, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Percebe? Se você foi chamado por Deus, você entende que o propósito de Deus é esse da Escritura. Esse Deus fez todas as coisas para que você chegasse no lugar aonde você chegou. É isso que diz o texto. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Aos que ele predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Essa é a história que começa em Gênesis 1:1. Uma história na qual Deus intenta enviar o seu Filho
para que agora nós nos tornemos imitadores do Filho, porque ao imitar o Filho, nós imitamos o Pai. Lembra da expressãozinha do apóstolo Paulo, sede meus imitadores? Lembra quando ele diz assim, e sejam imitadores de Deus, porque eu sou imitador de Deus? Ele está se reportando ao jardim do Éden, quando o homem andava com Deus e olhava Deus fazer as coisas, e ele dizia assim, quero fazer igual ao meu pai. Agora nós dizemos, quero fazer igual ao meu irmão mais velho, porque ele imita o pai, e esse filho veio, e assim como o pecado entrou por um, do pecado entrou a morte passou a todos os homens, mas agora Cristo veio, agora veio a luz. E eu termino com essa genealogia que aparece em Lucas, capítulo 3. Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Era como se cuidava, filho de José, filho de Eli, Davi, filho de Jessé, Jessé, filho de Obed, Obed, filho de Boaz, este filho de Salá, filho de Naasson, Naasson, filho de Aminadab, Aminadab, filho de Admin, Admin, filho de Arni, Arni, filho de Esrom, este filho de Pérez, filho de Judá, Judá, filho de Jacó, Jacó, filho de Isaac, Isaac, filho de Abraão, e este filho de Terá, filho de Naor, e Naor, filho de Serug, Serug, filho de Ragaú, Ragaú, filho de Faleque, este filho de Eber, filho de Salá, Salá, filho de Cainã, Cainã, filho de Arfaxade, Arfaxade, filho de Sem, este filho de Noé, filho de Lameque, Lameque, filho de Metusalém, Metusalém, filho de Enoque, Enoque, filho de Jared, este filho de Maalael, filho de Cainã, Cainã, filho de Enos, Enos, filho de Sete, e este filho de Adão, filho de Deus. Percebem o que aconteceu aqui hoje? Pessoas foram feitas filhos de Deus em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, para que a glória de Deus encha a cidade de Limeira como as águas cobrem o mar. O que você tem que fazer agora, filho? O que você tem que fazer agora, irmão? O que você tem que fazer agora, irmã? O que você que está aqui nessa manhã, que porventura não conhece a Cristo, precisa fazer? Primeiro, conheça essa história gloriosa. Olha, se fosse uma peça de literatura, seria a mais tremenda novela jamais escrita. Mas não é novela, é verdade, é história. Uma história que cativa. Uma história da qual você foi chamado para fazer parte. Creia, não só na sua mente assentindo, de fato Deus existe, mas confie que esse Deus pode lhe tirar de uma vida de trevas. Confie que esse Deus pode resolver esses problemas, essas lutas que você tem com o pecado. Adore, adore, porque você vai conhecer o seu papel no meio desse processo. Fale da palavra, porque você assim faz com que a glória de Deus chegue aos outros lugares. E enquanto você caminhar, querido, obedeça ao Senhor. Ame a palavra de Deus, dobre-se diante dela, curve-se diante dela, e o nome do Senhor será glorificado. Amém.